Eu sou a Débora Freire e nesse episódio nós vamos falar sobre o impacto da conectividade no setor da saúde, na eficiência hospitalar e principalmente na segurança do paciente. Então eu queria já agradecer a presença de vocês, vou apresentar aqui Jalmor Miller da Beneficência Portuguesa, obrigada pela participação, e também Nilson Malta, que é do Einstein e também faz parte aqui da GS1, né, Nilson? Conta um pouco pra gente então, já de abertura, o seu papel na GS1. Hoje na GS1 faço parte da diretoria eleita, faço minha função meio que uma consultoria da área da saúde, né, promovendo os padrões da GS1, auxiliando naquilo que a GS1 pode trazer para um processo mais seguro na cadeia logística, que isso interfere diretamente, posteriormente, na segurança do paciente e nos resultados até do nosso controle de estoques, entre tantas outras coisas. Mas é um resumo. Esse é um dos nossos cenários principais. Bom, eu posso dizer que realmente o setor de saúde está passando por uma revolução por conta da adoção de novas tecnologias? Sem dúvidas. Muitas tecnologias entrando, principalmente de inteligência artificial. Tem muita coisa que está nova no mercado, tem muita startup, muita health tech, que estão focando principalmente no aprendizado. Os hospitais, eles têm muitos processos manuais, né? Vou dar um exemplo muito simples para você. A gente trabalha com as operadoras, e tem N operadoras, né? Operadoras de plano de saúde. Exato. E o nosso contrato com essas operadoras são páginas, dezenas de páginas no contrato. E aí lá ele fala, você pode utilizar esse medicamento dessa forma, nessa quantidade, esse é o protocolo. E quando você tem isso, se eu mando uma conta para a operadora e essa conta não condiz com o contrato, eu recebo uma glosa. Entendi. Então você pensa o seguinte, eu tenho N operadoras, esses são dezenas de páginas do contrato. Imagina o auditor da conta dentro do hospital de trabalho que essa pessoa tem, sabendo que são milhares de contas por dia, né? Então aqui tem uma transformação operacional de eficiência muito forte, com o IA aplicada, você alimenta a IA com esses arquivos PDF, ela aprende sobre o seu contrato com a operadora, e em vez de você olhar uma ou outra conta de maior volume, você passa a olhar 100% das contas com uma AI, com um agente de AI, e ela... Coisa que humanamente era impossível. Exato. E essa AI começa a direcionar o trabalho dos auditores. Ela fala o seguinte, olha isso aqui, que isso aqui tem alguma coisa pertinente, essas outras que você já costuma aprovar, não olha e passa batido. Entendi. Então, existe uma revolução muito grande nessa área. A Beneficência Portuguesa, BP, né? Que a gente fala agora, é uma referência na área de inovação. Você está me contando a aplicação de inteligência artificial em processos administrativos, mas e ali no trato com o paciente? A gente é apaixonado por isso, viu, Débora? Então eu acho que vale super a pena a gente tocar nesse assunto. Eu vou tomar eu como exemplo, eu como paciente BP. Por favor. Né? Então eu tenho um nome bastante único, Jalmor, né? Até você me perguntou como é que pronuncia seu nome, né? Porque é realmente um nome diferente, né? Então eu entro lá para fazer uma doação de sangue, eu vou dizer meu nome para recepcionista ou para recepcionista, ele vai anotar da forma que ele entender. Pode falar Ginomoro lá, ouro, o que seja, vai entrar de uma forma. Eu vou no hospital, eu vou dar um documento, ele vai escrever correto. Eu ligo no call center para tirar uma dúvida, dou meu CPF, digo meu nome e sabe Deus lá o que entrou. Né? Então essa qualidade dessa informação, com a digitalização, a gente resolve muito disso. Porque você começa a criar portais de autoatendimento, onde o paciente entra, agenda a sua própria consulta, coloca os seus documentos e a gente coloca agentes de AI para ler esses documentos, popular o seu prontuário. Então quando você chega numa unidade da BP, a sua informação já está lá. Aí você fala, legal, a jornada do paciente fica bacana. Mas e lá dentro a recepcionista? Em vez de ela ficar 10 minutos com você, essa recepcionista está trabalhando do lado humano. Ela está fazendo o acolhimento daquela pessoa, indivíduo que chegou. Em vez de ela ficar 10 minutos na documentação, ela faz conferência por 2 minutos e o resto do tempo... Ela está fazendo atendimento de fato, acolhimento. Exato, acolhimento do paciente. Então a jornada, essa é uma entrada na jornada, mas depois tem toda a jornada do meio e o desfecho, né? A gente pode entrar nesse detalhe, mas aí eu fico a seu dispor, mas eu acho que tem bastante coisa você aí. comentou sobre a qualidade da informação e dos dados, eu acho que esse é o métier da GS1, né? A importância da padronização da qualidade dos dados, até para a segurança do paciente, né? Então, uma vez que ele já entrou no hospital, ele já está fazendo por procedimento, passando por procedimento, as informações dele são informações padronizadas. Nesse cenário, né, a padronização das informações, elas são realmente essenciais, porque ainda que a gente, lógico, com a inteligência artificial, com leitura de dados, ok, isso é factível, né? Você ter uma leitura
né? E até de informações está de um jeito, algum registro um pouco diferente do outro, mas com certeza, a partir de uma metodologia que você possa padronizar as informações, elas se tornam mais seguras, mais simples de serem tratadas, né? Acho que uma dificuldade é justamente, talvez hoje, nosso desenvolvimento de processo, assim, com certeza, já evoluímos muito, mas ainda temos muito a crescer, porque o cenário hospitalar ele não é simples. Nós talvez estejamos dentro de um cenário dos mais complexos que existem, desafiadores, né? Então, eu quero um dado de qualidade, mas são sistemas complexos que estão capturando estes dados, né? Então, depende de comprometimento do colaborador, do usuário, porque a qualidade do dado que está sendo gerada, ela é diretamente ligado a quem insere dados. Sim, então, a qualidade do dado, ainda que ela possa ter um nível de padronização, requer completude, conhecimento, treinamento, protocolos, né? Então nós temos aí com certeza um cenário desafiador em transformação. Em transformação. Tem muito espaço. Temos alguns passos, sim, porque ainda nem todo hospital, né? A gente falava recentemente, né, João Amor? Nem todas as instituições hoje ainda se livraram do papel. Entendi. A transformação digital está em curso, a automação também. E agora ainda com a chegada dos agentes em A, os dados passam a ser muito importantes, né? E na BP, como é que está esse processo de digitalização e o uso dos padrões na integração de sistemas e da gestão hospitalar? Isso é super importante, tá? Quando você olha o sistema do hospital, você pega o Band-Aid. O Band-Aid na BP, ele tem um código 20. Você vai lá no Sírio, ele vai ter um código 40. Esse padrão não está ali dentro. Entendi. O que existe hoje no final, que é o desfecho, e que já tem muitas ferramentas de mercado que apoiam nesse desfecho, né, nessa padronização no final. Pensa, você entrou no hospital, você fez seus procedimentos, você fez o raio-x de tórax, fez alguma coisa, recebeu um diagnóstico, prescrição, e você foi para casa. Aí a gente tem o desfecho, tem o seu dado, tem sua vida, tem seu prontuário lá dentro da BP. Para eu compartilhar isso com outras entidades, inclusive com o governo, via SUS ou alguma coisa assim, eu preciso de um padrão. Que você está falando daquela ideia do prontuário único, né? Do prontuário ser do paciente. Paciente, exatamente. O prontuário é do paciente, não é do hospital, da instituição. Isso gera uma economia também, né? É uma economia, porque imagina, quando a gente fala hoje, o SUS também é uma iniciativa muito bacana, o SUS digital, com a NDS, que é a Rede Nacional de Dados da Saúde. Então ali já existe uma padronização, que é o HL7 FHIR, que é global, super reconhecido. Então os hospitais hoje se utilizam dessa padronização para falar, bom, aqui não é Band-Aid, aqui é curativo, tamanho grande, médio, pequeno, e o código padrão para isso é esse. Então a gente começa a compartilhar essa informação. É uma realidade o compartilhamento? Não. A padronização, sim. O compartilhamento, ainda não. Então, mas esse é o futuro. Esse é o futuro. Então, se você olha ao planejamento do SUS digital, o futuro é você começar a consolidar a informação no meu SUS digital, por exemplo, no aplicativo que você tem. Se você olhar no aplicativo, você loga com sua conta GovBR, você vê suas vacinas. Sim, do sistema público e privado. Né? Agora, no final de julho, o SUS vai começar, anunciou na sua página, que até o final do ano vai começar a consolidar dados de operadora. Então, o que você fez numa operadora começa a fazer parte do aplicativo. E aí, quando o paciente precisa de um atendimento ou ele chega em qualquer unidade pública ou privada, ele já tem o histórico. Ele tem o seu histórico. É uma realidade ainda? Não, mas é onde está andando a saúde, né? A gente estava falando no painel, o problema hoje não é tecnologia, né? O problema é mais político-econômico. Cultural, talvez. Cultural, exatamente, de compartilhamento. Pensa você que você fica em média no plano de saúde 2 ou 3 anos, depois você vai para outro, o seu dado fica no anterior. Né? Então, e depois a gente volta para aquele, depois a gente vai para outro. Exatamente. E os dados vão para lá e vão para cá. Quem perde com isso é o paciente, porque você perde seu histórico. Acho que todo o sistema, quando você repete um exame desnecessário... né, nós mesmos, como pacientes, a gente fica repetindo a mesma coisa para outro médico que está me atendendo, porque o plantonista ali não conhece o meu histórico. Eu estou sendo atendido em outro serviço, mas eu tenho que repetir tudo de novo. E mesmo nós também não somos perfeitos, vamos esquecer de algum detalhe, né? Claro. Coisa que, qual foi o resultado de um exame que eu tive ano passado, né? Tá lá, vai ter que repetir o exame. Né? E se você olha hoje as entidades, está acontecendo uma movimentação muito forte também de consolidação do mercado. Você vê empresas de hospitais
falar da comprando Apivida, comprando operadoras. Intermédica, Redditor Sul América, agora uma parceria com Fleury. Fleury. Então você começa a olhar essas movimentações do mercado, você vê que existe uma verticalização. E esse compartilhamento é essencial. Então você começa a trazer as pessoas do plano para dentro dos seus hospitais com prontuário único, compartilhado. Então esse movimento facilita essa padronização e compartilhamento. Sem dúvidas facilita, evita... Ele é motivo? Talvez ele seja o motivo? Eu acho que ele faz parte Entendi. do motivo, né? Porque quando a instituição é totalmente sua, você gerencia tudo, você define os protocolos e você faz esse protocolo ser seguido. Ser o padrão. E você tem um poder de negociação com fornecedores. Pensa em órteses, próteses, materiais especiais. Então você tem um volume de compra muito maior. Isso ajuda no melhor preço. E tudo isso aí impacta no custo para o paciente do plano de saúde, que você vê o quanto que tem aumentado os custos de plano de saúde. Sim, era isso que eu estava dizendo. Quer dizer, é bom para todo mundo, porque se você refaz um exame sem necessidade, você gasta tempo, gasta dinheiro, gasta energia, deixa de trabalhar. Ocupando o recurso que podia ter outro paciente esperando na fila. Exatamente. Para repetir um exame, né? Sem dúvida. Então o mercado está indo para um direcionamento bastante de compartilhamento. Como eu falei antes, ainda não é uma realidade 100%, mas já existem as ferramentas, o padrão existe. A questão agora é mais vir uma ação conjunta para que isso aconteça. Quer dizer, a primeira iniciativa é a padronização, para depois vir o compartilhamento. Claro. E aí, claro, os benefícios. Eu entrevistava ainda há pouco sobre reforma tributária e me disseram assim, primeiro vai piorar para depois melhorar. Exato. Então existe aí um desafio, né, que é a padronização, mas a partir do momento, né, que os dados estiverem confiáveis, seguros e compartilhados, aí vem o benefício, né? Mas, Débora, tenha em mente que esse é o final da cadeia. Né? Então, se você pensar que a população brasileira 75% é SUS, 25% é rede privada. É rede privada. Né? Então, se você parar a pensar o que o Nilson falou no começo, o SUS, pessoal, tem muito papel ainda. A gente tem 7 mil hospitais no Brasil, tem muita gente, muita clínica rodando no papel. Então, esse é um problema que antecede a padronização. Primeiro a digitalização. Digitalizo. Mas digitalizar já no padrão já pula uma etapa, né? Claro, sem dúvida, já pulou uma etapa, né? Então... Tem que usufruir do conhecimento daqueles que já estão na ponta, se associando e entendendo, desenvolvendo esses padrões, né? Não precisa esperar que todo mundo se informatize para então agora que todo mundo pode ter um padrão. Não, a gente já tem know-how suficiente para se informatizar no padrão, se integrar, né? Se integrar em termos de conversar a mesma língua e desenvolver o padrão. Se não existe um padrão, mas desenvolver um padrão e diversos padrões já existem, né? Agora realmente é colocar em prática. E já dentro do ambiente hospitalar, falando mais da intralogística ali do hospital, também os padrões de GS1 são muito presentes, né? Distribuição de medicamentos, identificação de pacientes. Olha, essa talvez seja a minha experiência mais profunda, né, com a GS1. Eu já tenho aí um trabalho junto à GS1, vão aí completar 21 anos. Uau! Né? E isso mostra o quanto que a gente tem que ser persistente, entender o benefício que a gente encontra, porque, de fato, desde então a gente tem buscado a utilização dos padrões da GS1 para identificar medicamentos, né? E também os materiais médicos. O João Amor estava falando, eu tenho um contrato de cobertura com as operadoras, etc. Uma órtese, uma prótese. Mas não é só a operadora, você tem o convênio, mas tem planos e planos. Tem plano que dá cobertura A, o plano com a cobertura B. Se eu não identifico corretamente o que eu estou usando no paciente, pode não dar cobertura e eu ter uma queixa do paciente porque está sendo cobrado do particular algo que era coberto. Entendi. Né? Então, assim, como é que eu posso garantir a identificação do material correto que eu estou consumindo no paciente, o medicamento correto? Eu tenho que ter uma identificação segura desse produto. Então, ao longo de muitos anos, trabalhar com fornecedores para a adoção de um padrão de identificação. Um paralelo tão simples e tão básico. A gente está aqui num evento da GS1 que já avançou longe desse ponto que a gente tem ainda em alguns cenários de dificuldade no hospital. Você não vai no supermercado que tem uma pessoa fazendo o registro das suas compras, digitando, ninguém remarcando, padrão, né? Ninguém remarcando o preço com maquininha. É um produto, quer dizer, não é nem tão... Né? Você escaneia o código de barra, então eu sei o que o meu paciente precisa, eu escaneio o código de barra do produto, eu garanto o paciente certo, o medicamento certo, na hora certa, pela
profissional, até inclusive para validar se aquele profissional é capacitado para administrar ou fazer aquele procedimento, porque o sistema valida. Vai validar. Né? E no final das contas, produto certo, no paciente certo, o desfecho, né? É garantir o atendimento seguro desse paciente, e eu não vou ter a operadora reclamando, nem o paciente reclamando, gerando uma baita de um conflito, né? Porque eu não tenho nenhum interesse, nenhum como profissional de saúde ou como responsável dentro de um hospital, gerar um problema de negócios. Não é isso, não. Nosso trabalho é o paciente. Nós não queremos gerar conflito de hospital, gerar problema para a operadora, nem para o paciente. Não, o nosso objetivo do nosso negócio é o paciente, a segurança, é o cuidado, o bem-estar da população. Mas eu vou agregar um pouco do teu discurso. O Nilson, ele é especialista em farmácia. Então eu vou agregar aqui, você me corrige. Mas quando a gente vai no hospital, você compra uma caixa de Novalgina, por exemplo. Mas o paciente consome uma Novalgina. Então na farmácia a gente unitariza. A gente abre aquela caixa, a gente pega aquela embalagem, corta e vai um a um. E isso é um grande desafio, porque é a mesma coisa chegar no supermercado, abrir o pacote de bolacha e levar uma bolacha. Aquela bolacha não tem código para você escanear. Então, temos que codificar comprimido por comprimido. Para você rastrear isso é complexo, porque você unitariza essa parte de uma caixinha de Novalgina. É um exemplo simples, sim, mas demonstra muito o tamanho do problema. Mas isso já é possível, né? Identificar comprimido a comprimido. Sim, vamos lá. O João Moura tocou num ponto que é fantástico, é essencial do nosso processo, né? Foi-se o tempo, isso... Falava-se do prestação de serviço de saúde décadas atrás, em que a caixinha do medicamento ficava à disposição do profissional de enfermagem. Hoje, em hipótese alguma, porque você fazer gestão de estoque na mão de um profissional que está ali no momento de consumo, isso não é seguro para o paciente, não é seguro para o estoque, você vai ter perda por vencimento. Né? O profissional se sente inseguro com aquele monte de medicamento disponível, até pela questão de risco de desvio, falta de controle. Então, assim, processos seguros hoje, você realmente envia para a unidade de internação aquela unidade do medicamento que o paciente tem necessidade para aquele momento. Né? Enquanto você vai no supermercado e compra um pacote de bolacha dentro do hospital, a operadora e também pela segurança do paciente paga pelo comprimido que o paciente vai fazer uso. E tudo é branco, né? Comprimidinho, redondinho, branquinho. Fala, o que é isso? Né? Eu preciso ter uma identificação individualizada e nós temos um trabalho muito grande dentro da instituição de fazer esse fracionamento identificado individualmente. E aí realmente também padrões da GS1 nos ajudam e muito. Você está falando do Einstein, né? No Einstein, sim. No Einstein fazemos essa identificação com padrões de GS1. Sempre que é possível, porque nós temos dificuldades aí com as indústrias para poder padronizar também a identificação desde a origem. Mas a nossa meta é ir até o ponto de administração, até a mão do enfermeiro, da enfermeira, escanear um código GS1 que não precisei identificar. A indústria fez isso na origem, porque se eu faço isso dentro da minha instituição, nós somos humanos, nós temos profissionais que estão ali, não posso fazer uma identificação incorreta. Entendi. Agora, entrando em outro assunto, a área de exames laboratoriais também tem sido impactada positivamente pelas novas tecnologias, né? Exames de imagem, né? A inteligência artificial realmente entrou para valer nessa área. Tem muita coisa embarcada, já vi no equipamento de engenharia clínica, você pega ressonância, que são equipamentos super caros, eles já tem bastante coisa embarcada. E a questão aqui é o direcionamento, né? A gente tem que pensar que nunca é a substituição, mas sim o direcionamento. E aprimorar, talvez, a quantidade de exames que uma ressonância faz. Né? Então, por exemplo, se eu pego uma ressonância de grande porte recente, você tem vários níveis de qualidade de imagem. Uma imagem mais qualidade, o exame leva 1 hora. Você não quer ficar deitado 1 hora na ressonância. Um exame de menos qualidade leva 40, 30 minutos, que já é mais plausível, mas a qualidade da imagem fica pior. Então a IA já está ajudando a ter uma qualidade de imagem melhor embarcado no equipamento. Isso acelera a sua fila, você atende mais paciente e o paciente sofre menos. E na área de diagnóstico também acelera o diagnóstico? Claro, hoje você imagina que tem os laudistas, né? Então todo hospital tem uma sala escura lá que todos os que estão ligados aos equipamentos que geram as imagens, eles estão ali fazendo o diagnóstico deles.
como que a IA ajuda? A gente usa o sistema da Beneficência Portuguesa numa IA que analisa a imagem de tórax. Então, parece que você entra no pronto-socorro por uma questão de influência. A gente tira um raio-x de tórax. Você assina um termo que eu posso usar aquela imagem para fazer o tipo de análise. Você vai embora. Eu submeto isso a uma IA que olha para aquela imagem procurando nódulos no seu pulmão. Entendeu? Eu anonimizo, passo na IA e ela me volta uma probabilidade de um nódulo. Óbvio que tem os falsos positivos. Às vezes um mamilo aparece como um nódulo. Então a gente tem que fazer uma análise prévia, mas a gente tem um percentual e aquilo ali... E aí a IA vai aprendendo também cada vez mais, né? E aí isso ajuda a dar um diagnóstico melhor. Então você já foi embora, você já... Não é só mais rápido, mas é melhor também. Exatamente. Então você começa a dar um cuidado que vai além daquilo que você procurou. Eu estava no hospital por conta de uma influenza, fiz um raio-x. Mas aproveitei. Mas a gente está olhando se não tem uma questão de nódulo, a gente está indo um pouco além. E você não está pagando por isso. Isso ali está dentro do nosso trabalho do dia a dia. E isso ali, aí tem uma enfermeira navegadora que pega essa informação, liga para o seu médico, fala, olha, o João passou aqui, a gente encontrou uma provável situação assim, sensado, vamos colocar numa linha de cuidado. Então isso é análise. Isso não substitui o trabalho do médico e a importância. Ele direciona, o que é muito importante. A gente já falou aqui, né, de padrões utilizados e de tecnologias para ajudar o relacionamento dos hospitais com as operadoras de plano, né? Falamos também sobre a importância de padrão na farmácia, né? Segurança na farmácia. Agora falamos de diagnóstico. E tudo isso, no final das contas, é segurança do paciente também. Eu queria falar um pouquinho mais sobre a segurança do paciente. Falamos agora sobre um diagnóstico extra, né? Uma avaliação extra que ele não estava imaginando, de uma diminuição de erro de administração de medicamentos. Aonde mais o paciente ganha com essa tecnologia, com a padronização, até com a rastreabilidade? Com a questão da rastreabilidade, a gente tem cenários bastante importantes, né? Pode acontecer isso aqui, me recordo de cabeça, né? Então, assim, se eu estou num cenário que vários pacientes estão recebendo imunizantes, vacinas, já ocorreu de nós termos um recall de vacinas no Brasil. Sim. E que havia um produto inócuo, não funcionava. Como se eu não tenho realmente a identificação de quem tomou aquele lote daquele medicamento para fazer o recall, né? Como é que eu faço o recall dos pacientes para serem revacinados, né? Então, assim, lógico, a vacina já é um cenário muito do nosso controle. O João estava falando, hoje tem o sistema do SUS que coleta, independente se você tomou numa instituição privada ou pública, você já tem essas informações coletadas. Mas a mesma coisa com vários outros medicamentos, né? Então, assim, a vacina é um caso específico, mas nós temos diversos outros cenários. Quando a gente fala hoje de falsificação de medicamento, sim, né? Roubo de medicamento, né? A quadrilha, sim, que roubo de medicamento, roubou o medicamento. Não sabe que se eles ficou armazenado direito. Eles vão roubar item caro. Eles vão querer repassar no mercado o que é? Quimioterápico, custa uma fortuna, normalmente refrigerado. E aí, se você tem aquele lote, você sabe que talvez administrar. Ele ficou... Ele não está adequado. Na unitarização você faz isso, né? Você pega a caixa do Novalgina, você unitariza e você fala, esse item saiu dessa caixa, que é esse lote, nesse dia, desse vendedor, você já faz esse rastreamento. Porque se você for embora de um evento adverso, o hospital ele volta e rastreia de onde que vem aquela caixa. Ele tem condição de saber o que aconteceu e evitar o problema com outras pessoas ou fazer o chamamento das outras pessoas também. Chamamento de quem mais tomou a Novalgina naquele lote. Então, eu acho que a segurança do paciente está sempre em primeiro lugar nessa questão. Então, muitos controles em cima dessa segurança. Esse é só um exemplo e eu acho que tem N outros. Inclusive, da questão de imagem é muito importante também, sabe? De você dar segurança para o paciente que está tendo o diagnóstico correto. Entendi. Ele foi buscar uma coisa, mas, obviamente, ele não sabia. Claro. Né, e pensa que existe um humano olhando aquela imagem. Naquela imagem existe templates para aquela imagem. Então, se de repente o humano não teve o cuidado necessário, pode ter um diagnóstico equivocado. Então, a inteligência artificial está ali para garantir essa segurança, para direcionar e ajudar, né, os médicos que estão por trás de tudo isso. Eu acho que só vem a apoiar. E fora que nós temos hoje um gargalo enorme, né? Sem dúvida. De profissionais e no SUS, de profissionais e pacientes esperando uma fila, quer dizer, sem dúvida. A se você pegar vai apoiar o médico. Se você pegar agora nos últimos 3 anos, o Ministério da Saúde teve uma prioridade muito forte, muito inerente, que é reduzir as filas do SUS.
Como que a gente faz isso? Instituições filantrópicas como a BP, eles ajudam, a gente ajuda isso. A gente tem do projeto do PROAD. E a tecnologia está aí ajudando isso. Exato. Então a gente tem um equipamento de cardiologia lá numa cidade chamada Miguel Alves, no Piauí, onde lá não tem um médico cardiologista, mas tem a pessoa para fazer o exame. Então essa imagem via 5G vem para a Beneficência Portuguesa, a gente, com os nossos cardiologistas, a gente analisa essa imagem e retorna o laudo. Né? Então a tecnologia está para viabilizar e para reduzir essa fila, ajudar o SUS e etc. Entende? Nossa, a gente já está chegando ao fim do nosso episódio, mas são tantos assuntos, né? Agora você me lembrou de cirurgias remotas à distância. Claro, vai longe. Então, assim, o uso da tecnologia na saúde realmente Exato. tem case para tudo quanto é lado, só cases positivos. Sem dúvida. Com certeza. Eu queria, inclusive, já pedir para vocês se despedirem e, se quiserem, colocar alguma coisa a mais que a gente não falou, que você acha importante. Não, eu achei super perfeito, Débora. Eu super agradeço o convite. A Beneficência Portuguesa está à disposição, uma instituição de mais de 160 anos, é um hospital maravilhoso. Eu coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer mensagem posterior. E mais uma vez agradeço o convite de todos por estar aqui em GS1. Obrigado. Muito bom. Débora? Vamos lá. Vamos lá. Também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da nossa experiência. Como GS1 hoje, participando dentro da GS1, vejo o quanto que a GS1 ela é realmente preocupada neste nosso cenário da saúde e fundamentalmente, o que a gente falar aqui, vai falar de padrões, não importa, o nosso referencial fim ali é a segurança do paciente, né? Ninguém está aqui falando de tecnologia simplesmente por tecnologia, porque eu quero fazer diferente, porque eu quero aparecer na mídia, porque... Não. Né? Se não tem utilidade, se não é seguro, não faz parte do nosso negócio. O nosso negócio realmente é a segurança do paciente. Os padrões de conexão, né? Os padrões da GS1 começaram no varejo, na indústria, já estão na saúde e também no agronegócio. Então, assim, provando que a vida sem padrões é muito mais complicada, né? Com certeza. Então, os padrões globais, nesse mundo todo interconectado, hiperconectado. Então, esse é o papel da GS1 e na saúde não podia ser diferente. E como contou aqui o Jalber da BP e também o Nilson do Einstein e da GS1, os padrões ajudando e a tecnologia também a tornar a saúde mais eficiente, os processos mais eficientes e garantindo a segurança do paciente. Muito obrigada pela participação de vocês. E você que nos acompanha, saiba que você pode ouvir esse episódio inteiro no YouTube da GS1 e também partes dessa conversa estarão disponíveis no portal de notícias e nas redes sociais da associação, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Até o próximo episódio.